dia, boa tarde, boa noite para você que está aí mais uma vez me dando o privilégio da sua companhia em mais um Cristocast sempre especial, porque a gente só traz convidados muito especiais aqui para conversar e para levar a palavra de Deus para o seu coração. Então eu já começo pedindo para você se inscrever, se ainda não está inscrito. Um segundo, já se inscreveu? Então também aproveita, faz um like, compartilha esse episódio para as pessoas que você ama e que você sabe que vão gostar de ouvir uma palavra de Deus, especialmente porque tem um convidado aqui que a gente já fez um aquecimento antes de começar a gravar, já dava um episódio, né? Então, eu tenho certeza que o testemunho dele e a história que ele vai contar vai tocar muito o seu coração. Eu recebo com muita alegria o pastor Léo, que inicia dando um recadinho naquela câmera. Tudo bem, pessoal? Para nós é uma honra estar aqui, é um privilégio estar conversando com você hoje, com você que vai estar nos ouvindo aí durante esses próximos minutos. E eu faço o mesmo incentivo que ela te deu, que a Andréia te passou. Te inscreve nesse canal, vai ser bênção para a tua vida. E tem sido episódios, cada um atrás do outro, melhor do que o outro. E eu espero que o Espírito Santo nos surpreenda nesse também. Com certeza. Pastor, fale um pouquinho mais perto aqui do microfone. Tá bom. Isso, para a sua voz ficar bem forte e as pessoas não precisarem nem ficar olhando para a gente, só ouvindo a nossa conversa. Pastor, muito obrigada, primeiro, pela sua presença aqui, o seu tempo de vir falar de Deus, né? Que é algo que eu sei que rege a sua vida cristã, e é isso que a gente quer conhecer. Então, vamos falar do início da sua caminhada. Primeiro, eu queria saber quando foi que você resolveu ser pastor. Então, na verdade, eu acho que Deus é que resolve essas coisas para nós, né? Isso. O chamado ministerial, ele é divino. O pastoreio, junto com qualquer outro dom ministerial, ele é Deus que dá. Então, quando Deus nos chama, a gente não pode dizer não. E o início da sua vida cristã, como foi? Você já era de família cristã? Então, já minha mãe era uma católica, mas não praticante. E com a partida do meu pai, com o falecimento dele, ela buscou aproximar-se mais de Deus. E aí foi quando a gente começou a frequentar mais algumas igrejas, mais algumas comunidades evangélicas. Uhum. E aí desde pequenininho, 7, 8 anos, a gente já tinha acesso ao material bíblico. Uhum. E aos 13 anos eu tomei a decisão por Jesus. Aos 13 anos? Aos 13 anos. Então vocês viviam já intensamente assim na igreja? Íamos esporadicamente. A gente pode dizer que, eu posso dizer que nós éramos cristãos domingueiros. Sei. Não é? Mas não de fato, não de viver. Uma coisa é ter título, uma coisa é você ter uma carteirinha de membro, outra coisa é ver Cristo vivendo em você. Uhum. Então, isso é muito interessante, porque a grande maioria dos cristãos, né, que frequentam as igrejas, mas que não tem um relacionamento intenso com Deus, vamos dizer assim. Uhum. Né? E isso a gente não está falando de uma igreja específica, a gente está falando dos cristãos de uma forma geral. Quando que você lembra de ter essa consciência de Deus, de querer ter um relacionamento melhor com Ele? Uhum. Eu acho que isso é uma obra bem divina, sabe, Andréia? O que a gente compreende é que não é a gente que escolhe Deus. Uhum. Foi Deus que nos escolheu. Não somos nós que amamos Deus primeiro. Sim. É Deus que nos ama primeiro. Assim como uma criança quando nasce, que nem sabe que nasceu, mas já é tão amada pelos seus pais, e ela não faz nada para merecer isso, não é? Na verdade, só existe e ainda faz muito xixi e caquinha, né?
mas mesmo assim tá os pais ali derramando amor sobre ela. Assim é Ele. O Pai, Ele nos ama tanto, de uma forma tão constrangedora, que Ele, antes da fundação do mundo, já resolveu nos amar. E aí um dia esse amor foi assim descortinado, né, para nós. E esse amor nos constrangeu. E eu lembro, foi quando, como eu te disse, eu tinha 13 anos de idade. A gente estava participando de um encontro cristão. E nesse encontro cristão, eu praticamente não entendi nada do período da palavra, mas no final houve um corinho. E eu digo assim que às vezes Deus pega a gente com determinadas situações ou circunstâncias, né? Para cada filho amado dele, ele pega de um jeito especial. E para mim foi com um corinho que dizia a letra: agora, 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 eu preciso de Jesus aqui e agora. Para curar, salvar e batizar. Eu preciso de Jesus aqui e agora. E aquele corinho foi cantado por diversas vezes, mas existia uma presença de Deus, uma graça, uma unção de Deus, através e na vida de quem estava cantando, que foi rompendo com determinadas durezas da minha alma, do meu coração. E quando eu me vi, eu já estava ajoelhados em prantos, dizendo: eu quero esse Jesus aqui e agora. E eu tinha tido, eu sempre fui chorão, meio chorão. Então, se eu estava alegre, eu chorava. Se eu estava irritado com alguém, ou chateado, magoado, eu chorava também. E aí, eu sempre, por ter sido órfão, me pegava muitas vezes dentro do banheiro, chorando, sentado e perguntando, olhando pela janelinha do banheiro, se Deus me amava, se Deus existia de fato. E foi nítido o contraste dos dois choros. Porque o choro da solidão, o choro do não se sentir pertencente, o choro do vazio, ele é um choro angustiante, amargurado, e quando você termina daquele choro, você continua pesado. Mas aquele choro do quebrantamento, da oração líquida, da presença de Deus, ele é um choro libertador, ele é um choro gracioso, ele é um choro apaixonante. É aquele choro do amor que se encontra com o amor verdadeiro, né? Então essa foi a experiência marcante. Você sabe que eu sou desse time de chorões, assim. Tô feliz, tô chorando, triste, tô chorando. Eu me emociono muito fácil. E tenho uma filha de 10 anos e sempre que vou à missa, me emociono muito. E antes ela, menorzinha, não compreendia, né? Ela falava: mas você sempre chora, né, na missa. E eu consegui, depois de um tempo, explicar para ela o que é o choro da presença de Deus, que é diferente. Pastor, então, assim, da sua lembrança, enquanto criança, enquanto jovem, tem algum momento que você lembra, assim, além desse, né, de quando foi que você aceitou Jesus, né? Como funcionava antes? Como era Deus na sua visão? E o que mudou depois disso? Isso é interessante porque quando a gente frequenta igrejas, né? Você vai à igreja, você vai à missa, você participa de todo aquele ritual religioso, levanta para cantar, fecha o olho para orar, depois ouve uma palavra, depois participa de algum estudo bíblico. Parece que toda essa receita de bolo, de uma certa forma, te conecta com Deus, te conecta com o espiritual. Só que, eu não sei te dizer, mas parece que, de uma certa forma, todo esse ritual religioso, apesar de ter ótimas intenções e boas intenções de espiritualidade, mas ficava em mim aquela sensação de: não é só isso.
Você entendeu? Não é só isso. Não é possível que Deus se resuma a só isso. Não é possível que tudo que a gente ouve e experimenta de Deus é possível só num domingo, entendeu? Só em 2 horas. E aí foi quando essa fome se instalou em nós e, fruto dessa fome, a gente começou a querer mais, a buscar mais, a entender mais sobre isso e investir mais tempo com Ele. E nesse investir mais tempo com Ele foi quando a gente descobriu a beleza da palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela é uma carta de amor escrita por um pai apaixonado. Então, meditar na palavra, e você que está nos assistindo, você não tem a prática de ler a Bíblia, talvez até porque você não goste de ler, eu te sugeriria ouvir. Então, na minha época lá não tinha essa prática, essa facilidade de ouvir, então tinha que ler mesmo. Então, a gente começou a meditar muito e a ler as cartas dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E ali foi um encontro maravilhoso com a pessoa de Jesus. E ficou muito claro para mim que eu só podia chegar a Deus através de Jesus. Então, eu entendi que não era uma organização que ia me conectar com Deus, que não era estar frequentando uma reunião religiosa que ia me conectar com Deus, que não era nenhuma outra prática religiosa que ia me fazer conectar com Deus, mas Jesus era o único que tinha o poder de me fazer conectar com Ele. E aí foi quando a gente começou a ter um entendimento mais claro e profundo do poder da cruz. E Deus foi bom comigo, porque Ele acabou colocando pessoas ao nosso redor que foram instrumentos dele para nos dar esse norte, nos dar esse caminho, né? Então, eu lembro que desde pequeno, eu, minha mãe, minhas irmãs, tivemos a companhia de um grande homem de Deus que sempre estava próximo, nos acompanhando, orando conosco, nos instruindo. E foram momentos como esse, de experiências a sós com o Senhor, do batismo com o Espírito Santo, aonde a gente começou a desenvolver esse relacionamento mais próximo. E aí, fruto disso, o lado espiritual nosso começou a ser ativado. E aí você descobre a beleza de não apenas falar com ele, mas também dele falar com você. E eu acho que essa é uma grande sacada. É quando a nossa audição espiritual ela já está sensível para a voz dele. Então ele fala com a gente no coração, ele fala com a gente através da Bíblia, ele fala com a gente através do próximo. E quando ele fala é legal porque ele vai confirmando isso em outros cenários, não é apenas de um jeito, né? Ele vai te dizendo, sou eu que estou te dando essa voz, essa orientação, é o meu amor que está te abraçando aqui, e ele vai mostrando os mimos dele nesse cuidado de várias formas. Pastor, você sabe assim que a minha experiência, né, já na pandemia, foi quando eu me aprofundei de estudar os evangelhos. E comecei com o Evangelho de João. Ótimo. Fiquei encantada. Hoje ainda é o meu favorito, porque eu vejo que ele dá uma visão diferente de Jesus, né? Me parece que ele fala mais sobre quem Jesus é, do que dos feitos, vamos dizer assim. E eu fiquei completamente encantada com o Evangelho de João e parti para os outros evangelhos, e fez total diferença a leitura.
E eu sempre converso com os irmãos da minha igreja que têm pouco hábito de leitura da Bíblia, do quanto é importante a gente se aprofundar na palavra. Uhum. E graças a Deus, como nós conversávamos antes de começar, tem uma nova geração aí devorando a palavra de Deus. E eu sempre falo assim, a gente busca muito conhecimento em outras fontes, né? Mas aqui na Bíblia tem sobre absolutamente tudo que a gente precisa na nossa vida. Tem sobre finanças, tem sobre gestão de pessoas, tem sobre família, tem sobre tudo, né? E deveria ser o primeiro lugar que a gente deveria buscar para ter, né, orientação, e uma orientação, como você disse, de um pai que nos ama, né? E hoje eu tenho uma filha de 10 anos, como disse, e eu tento passar para ela também essa mesma noção de que o primeiro lugar que ela tem que buscar é a Bíblia. Aí ela tem uma Bíblia de criança, né? Então, quando a gente conversa, assim, de vez em quando ela vai lá e procura, deixa eu ver se tem aqui, e fica mexendo na Bíblia, tentando descobrir. E a gente, enquanto pai, precisa atiçar isso. Precisa. Existe uma profecia de Jeremias que em Hebreus ela é confirmada e ela é realizada, cumprida em Jesus. E a profecia é a seguinte: existirão dias, diz o Senhor, em que eu escreverei as minhas leis nos seus corações, e ninguém precisará procurar alguém ou dizer a alguém conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, do menor até o maior. E o que ele faz para isso? Como ele mesmo disse, eu vou colocar as minhas leis, os meus princípios nos seus corações. Então, olha que coisa linda. Através de Cristo Jesus hoje, a gente não precisa mais estar terceirizando a nossa espiritualidade. A gente não precisa mais estar refém de manipulações espirituais. A gente pode ir direto à fonte e entender que Cristo é essa fonte e buscar nele esse evangelho poderoso. E eu digo que o evangelho de Jesus ele tem 3 características, Andréia. Ele é leve, ele é profundo e ele é funcional. Se eu estou vivendo um evangelho, aí eu posso até crer em Deus, eu posso até ser frequentador assíduo de uma organização cristã, mas se eu estou vivendo um evangelho na minha vida, na segunda, na terça, na quarta, no meu dia a dia, que é um fardo, que é um peso, então não é o evangelho de Jesus que eu estou vivendo. Porque ele prometeu, ele disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, se não é leve, não é o evangelho de Jesus que eu estou vivendo. Mas, ao mesmo tempo que ele é leve, ele diz, ele garante que a mudança que ele faz em nós, quando a gente o conhece, ela é tão profunda, mas tão profunda, que ela muda a nossa forma de ver. Ela muda a nossa forma de viver. Então, às vezes, a gente está experimentando um evangelho que ele é vasto como o oceano, mas profundo como um pires. Ou seja, é muita informação, muita teologia que me transformou talvez me levou a uma obesidade cerebral, mas de fato não mudou a minha vida. Não me levou a não ser mais ofensável, não me levou a amar o meu próximo, não me levou a compreender e agir com graça e misericórdia, não me levou a ser sincero e honesto, não me levou a pagar minhas contas, não me levou a ser moralmente responsável, ético, transparente, honesto. Você entende? Sim. Então esse evangelho de Jesus ele precisa ser profundo também. Então é como eu digo, a minha cabeça pode estar leve, mas os meus pés têm que estar no chão.
Tem que me transformar mesmo. E, ao mesmo tempo, esse evangelho tem uma última característica que é imprescindível. O evangelho de Jesus funciona. A palavra do Senhor diz que ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, esse evangelho poderoso de Deus, ele funciona. Então, se eu não vejo esse evangelho poderoso de Deus funcionando na minha vida, vendo os milagres no dia a dia, eu digo assim, eu sou um caçador de milagres, tá? Aonde tem ambientes onde eu vejo a mão de Deus operando milagres, eu estou ali. Eu gosto disso, amo ver milagres e o agir de Deus. Mas o fato é que a gente precisa do poder de Deus na segunda para nos fazer perdoar. A gente precisa do poder de Deus na terça para nos fazer pagar nossas contas. A gente precisa do poder de Deus na quarta para resistir à tentação. A gente precisa do poder de Deus na sexta para continuar conduzindo um relacionamento conjugal na direção do Espírito. Do poder de Deus no sábado para lidar com as pessoas que são diferentes de nós. Aceitar, entendeu? As diferenças. E esse poder de Deus que nos faz lidar com tudo, ele é necessário no dia a dia. Então ele funciona. E é esse evangelho que Jesus nos promete. Esse evangelho, ele é atual, ainda é muito atual, né? O que eu sempre questiono, pastor, assim, é até legal a gente conversar sobre isso, ter o seu ponto de vista, que me preocupa é que na sociedade de hoje, os valores estão muito invertidos, né? A gente consegue visualizar isso com certa facilidade, inclusive. O que me preocupa é o quão as pessoas querem que Deus caiba nelas do jeito que elas são e não se propõe a se modificar para caber em Deus, entende? A gente ouve muito, Deus ama todo mundo, deixa eu ser aqui como eu sou, com os meus erros, do jeito que faço o que eu quiser e pronto. Deus vai me amar do mesmo jeito. Me preocupa essa falta de vontade de conhecer verdadeiramente o Evangelho e ser confrontado, porque o Evangelho, a princípio, nos confronta, para que a gente possa ser modificado, em essência, né? E eu não sei qual é o seu ponto de vista sobre isso, mas a questão é que o quanto as pessoas hoje em dia querem fazer Deus caber na vontade delas. E, na verdade, nós somos filhos. Nós precisamos caber na vontade de Deus, não o contrário. Né? Existe a oração que é tão linda que Cristo nos ensinou, né? Que é a oração do Pai Nosso. Quando a gente pensa na oração do Pai Nosso, eu acho que faz a gente sentir e refletir nessa oração como a revelação de vários princípios dentro dela. Então, não é apenas uma simples oração, ela revela muitos princípios. E um dos princípios que ela revela é sobre a vontade. Ela diz assim, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Então, quando a gente olha que é a vontade de Deus que precisa prevalecer, então, quando ele fala terra, ele está falando daqui dessa realidade humana, dessa realidade natural. Ele está falando dos nossos relacionamentos pessoais e interpessoais. Ele está falando sobre como a gente lida com os nossos valores, com dinheiro, com política, com a natureza, com conceitos. Ele está dizendo que a mesma realidade do céu, Deus quer que seja implantada e vivida aqui na terra. E não é o contrário. Às vezes, a gente está levando para Deus em oração a vontade da terra para que ela seja feita no céu. Sim. E não é isso que Jesus nos ensina. Ele quer que a vontade do céu seja feita na terra. E aí vem a pergunta, qual é a vontade de Deus no céu que ele quer implantar na terra? E talvez a oração do Pai Nosso, ela também nos dá alguns resumos para isso. Certo. Ela nos dá algumas diretrizes para isso.
E a própria expressão inicial, ela já é uma diretriz, porque ele começa com Pai Nosso. Ele não diz Pai meu. Então ele está dizendo que o meu coração, ele está dizendo que no céu não existe individualidade. No céu não existe egoísmo, não existe eucentrismo. Aquele que desejou ser eucêntrico no céu foi expulso do céu. Sim. Então, essa mente coletiva, essa mente de pensar no próximo, essa mente de pensar na realidade de um conjunto, de um todo, isso precisa dominar o nosso coração. Então, a vontade do céu é que nós, eu e você, a gente tenha esse coração para o próximo, que ama e que se importa com o todo, e não apenas comigo. Você entende? Sim. É muito bom ver assim que em tudo a gente encontra resposta na Bíblia, né? As indicações que Jesus nos ensinou, nos deixou, tudo a gente consegue ter resposta se você se aprofundar no estudo da palavra. Porque também é uma coisa que a gente sempre conversa, que para não deixar a palavra de Deus virar um telefone sem fio, né? Onde cada um tem a sua interpretação. Você tem a Bíblia, leia, é simples, tão simples quanto, né? E eu acho que o que assusta um pouco, assim, as pessoas veem uma Bíblia e falam, nossa, eu tenho que ler tudo isso. Gente, mas não é uma maratona, tá bem? Você pode ir lendo aos pouquinhos. E, inclusive, a gente às vezes se detém num versículo por muito tempo, né, pastor? Eu acho que essa é a beleza também, de quanto mais você tenta compreender, mais aquilo parece profundo e mais aquilo te cativa para que você absorva melhor. Se você pegar um livro de matemática do primeiro ano do fundamental, as matérias e os conteúdos que estão lá vão ser os mesmos para os próximos 10 anos ou 100 anos. Mas a Bíblia, a cada vez que você lê o mesmo texto, o Espírito vai falar com você de forma diferente. Porque a Bíblia, e entenda isso, você que está nos ouvindo, a Bíblia, ela não é um livro, Andréia, que a gente lê. É um livro que nos lê. Então, quando eu permito que a palavra de Deus me leia, ela vai revelar o meu coração para mim mesmo, muitas vezes. E vai revelar o que está aqui dentro. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E a luz, ela tem 3 funções. Ela traz clareza, ela traz certeza e ela traz contraste. Quando a Bíblia traz luz para dentro da gente, ela está trazendo uma clareza que antes não existia. Ela está iluminando áreas que antes estavam escuras. Ela também traz certeza, ou seja, ela traz convicção da verdade. E ela anula o poder dos enganos, dos sofismas e das mentiras que há dentro de nós. E, ao mesmo tempo, ela revela um contraste. Ela mostra como se vive em abundância, na verdade, no amor de Deus e tudo aquilo que a gente almeja. Deus disse assim através do profeta, eu sei que pensamentos eu tenho a respeito de vós, pensamentos de bem e não mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Ou seja, Deus sabe o que a gente quer e Ele tem um meio para isso. Então a Bíblia ela traz esse contraste, porque nós queremos viver bem, nós queremos viver em paz, nós queremos desfrutar do melhor de Deus e do melhor dessa terra. Se você for falar com qualquer um dos teus ouvintes, eles querem isso para si e para os outros. A pergunta é como? E às vezes nós estamos vivendo um como distante do que a palavra nos diz de como devemos viver. E aí entra o contraste.
a palavra de Deus, ela é a luz que revela o contraste de como estamos vivendo e de como deveríamos viver. Faz sentido isso? Sim, totalmente. E esse é o confronto que às vezes a gente tem dificuldade de encarar, né? Uhum. Porém, para que nós sejamos completamente alcançados, a gente precisa viver esse confronto, né? E não é fácil, porque o Evangelho também fala, né, que a gente precisa ser uma nova criatura, né? E ser uma nova criatura supõe-se deixar os velhos hábitos, deixar o antigo eu, né? Quando a gente fala isso, antigamente eu pensava, nossa, deve ser muito ruim, deve ser muito difícil isso. Mas quando a gente se propõe, a gente entrega o nosso coração, né? Quebranta o nosso coração e fala para Deus assim, Pai, eis-me aqui, vem aqui trabalhar em mim. Vale tanto a pena, né, pastor? Na sua experiência como pastor, acompanhando com certeza muitas pessoas, essa mudança de perspectiva, essa mudança de vida, o que fala mais forte, assim, que você já viu, já acompanhou? Por que vale a pena crer, entende? Essa é a grande questão, eu acho. Por que vale a pena mudar? Por que vale a pena conhecer melhor Jesus? Tá. Hoje, infelizmente, muitos estão ancorados nos seus dilemas pessoais, nas suas crises existenciais, na forma como eles se tornaram vítimas de outras vítimas. O mundo está cercado hoje de ambientes de abuso, Andréia, de muito abuso. Abuso emocional, abusos sexuais, abusos financeiros. E você vai acumulando isso dentro de si. E quando a pessoa nem percebe, ela se transformou numa bomba relógio que está prestes a explodir com tanta mágoa, com tanto ressentimento, com tantas raízes de amargura, de frustração, decepção. E aí muitos tomam a seguinte decisão: bom, eu não quero mais ser ferido e eu não quero mais ferir ninguém. Então elas constroem um muro ao seu redor. E esse muro que ela constrói ao redor dela, ela diz, eu estou construindo esse muro para não ser mais atingido. Então, por fora, eu estou com o filtro do Instagram no meu rosto, dizendo que está tudo bem. Mas aqui dentro, eu estou dizendo, ninguém entra mais. Ninguém toca mais das minhas emoções, ninguém mais brinca com o meu coração. Então, ao construir esses muros, nós vamos construindo crenças interiores. A gente vai fazendo votos interiores. E ao fazermos esses votos interiores, essas crenças, a gente nem se percebe, mas o amor de Deus também não pode entrar. Porque o mesmo muro que eu levantei para impedir que alguém me machuque, eu também levanto esse muro e esse muro levantado impede o amor de Deus entrar. E vamos tirar a máscara? A casa já caiu mesmo? Tem alguns, e eu quantas vezes não passei por isso em alguns momentos da minha vida, em que no público era lindo. Você fala de Deus, você conversa sobre Deus, você até ora no público, você vai à igreja, se aconselha, mas quando chega no privado, no teu quarto, que só está você e ele, é como se aqui dentro, no teu coração, se você dissesse assim, estou com raiva de ti, não quero papo contigo hoje. Estou magoado contigo, não fala comigo. E a gente tem até vergonha e medo de dizer isso a ele, porque ele é o Todo-Poderoso. Mas a gente faz isso ou fala com a nossa atitude. E aí a gente, sem perceber, vai se afastando dele. E isso é fruto do quê? Fruto desse muro levantado, dessas crenças existentes, entendeu? E eu acho que quando Paulo, em Romanos, no capítulo 10, verso 14, ele diz assim,
Como invocarão se não crerem? Como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Esse texto ele é muito revelador, porque se eu pegar essa palavra invocar e substituir por utilizar, olha como é que fica. Como eu vou utilizar algo se eu nem creio nisso? Então, muitas das vezes estão tendo contato com o Evangelho, mas a verdade mesmo é que eles não creem no Evangelho. E eles não creem no Evangelho, a prova disso é porque eles não estão utilizando o Evangelho na sua vida. Não estão vivendo o Evangelho. Agora, entra a segunda pergunta. Por que eles não estão invocando? Por que eles não estão utilizando o Evangelho? A segunda pergunta responde quando diz: como ouvirão se não há quem pregue? Ou seja, como é que vão utilizar se eles nem aprenderam aquilo? Então, se eu pudesse utilizar um lúdico, eu diria assim: imagina que você vai na minha casa e chega na minha casa, você vê tudo escuro. E você vê a luz na rua, você vê luz em todos os lugares, mas não vê luz na minha casa. E você olha nas paredes, não tem interruptor, olha para cima, não tem lâmpada, não tem nenhum eletrodoméstico, nenhum eletroeletrônico, e você diz para mim: Léo, você não tem energia elétrica na sua casa? Você nunca colocou energia elétrica aqui? E eu olho para você e digo: energia elétrica? O que é isso? Ou seja, de uma certa forma, é como se... Como é que eu vou utilizar a energia elétrica se eu nem sei que existe? Então, muitos estão nesse cenário. Não estão conseguindo viver esse evangelho leve, profundo e funcional, porque não está no HD mental deles. Entendo. Faz sentido isso? Faz bastante sentido. E tem sido muito comum hoje, né? As pessoas cada vez mais perdidas e absorvendo verdades, entre aspas, bem entre aspas, aqui, em vez de buscar a palavra de Deus, né? Em vez de se aprofundar em Deus. Aí eu queria voltar um pouco para a parte da sua história. A gente foi até ali a juventude, onde você se entregou para Deus. Como foi nesse período, né? Já entrando para a fase adulta, até a escolha que a gente começou lá no início, até chegar na escolha. Eu sei que você disse que não foi você que escolheu, que Deus que chama, mas qual foi esse cenário que fez você decidir, por sim, eu quero ser pastor, eu quero trazer mais ovelhinhas para o Senhor? Como foi que isso aconteceu? Qual foi o cenário que você estava pensando na época? O que tocou seu coração? Tá. Eu casei aos 26 anos de idade. E nesse relacionamento conjugal, nós já éramos cristãos, estávamos envolvidos na igreja, mas uma coisa é o nascer de novo que Jesus nos fala na conversa que ele tem com Nicodemos. A outra coisa é esse processo de conversão, é esse processo de amadurecimento. Porque ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada, muitos traumas acabam ficando. E muitas experiências negativas e frustrantes também. E eu e a Rosana, a minha esposa, nós mergulhamos muito forte em trabalhos com família. Fomos muito impactados com materiais voltados para a família, cursos para casais, cursos de tratamento da alma, aprofundamos o nosso entendimento sobre finanças, sobre relacionamentos interpessoais, e a gente começou a viver uma prática que para mim é muito saudável. O evangelho ele precisa necessariamente de 3 características. A gente precisa receber de Deus, a gente precisa praticar e a gente precisa multiplicar.
E passamos muitos anos multiplicando tudo isso que Deus nos deu, através da nossa história de vida, nossa experiência, aquilo que a gente estava vivendo, praticando do Evangelho, vendo funcionar na nossa vida, vendo funcionar na vida dos nossos filhos, multiplicando para a vida de outros, vendo outras pessoas sendo abençoadas, transformadas por essas mesmas verdades. E aí chegou um momento em que nosso coração começou a queimar mais pelo desejo de estar envolvido de maneira eclesiástica, de maneira mais próxima com pessoas. Esse chamado aconteceu no final de 2010 e, na verdade, só foi uma confirmação de Deus pública daquilo que já vinha acontecendo no dia a dia. Porque isso deve ser muito frustrante, muitas vezes, para alguns, quando está exercendo uma posição quando ele não tem a função para aquilo. Eu não sei se eu consegui explicar, mas é como se você estivesse fazendo algo que você não tem o chamado. E o chamado pastoral, ele é um chamado que necessariamente você precisa amar pessoas, você precisa cheirar a ovelha, você precisa ter muita graça, paciência para ouvir, para lidar. E isso também é um dom, é um talento que você já não nasce com ele 100% formado. Ele vai se desenvolvendo ao longo de uma caminhada. Então foi esse cenário de ver o Evangelho funcionando na nossa vida, dentro da nossa casa. A gente diz que o Evangelho primeiro tem que funcionar em casa. O que adianta a gente querer conquistar um mundo todo se está perdendo a nossa casa? Então, foi fruto de ver as verdades da Bíblia, da palavra de Deus, sendo reais na nossa vida, a gente passou a multiplicar isso para outros, e vendo isso acontecendo com outros, e aí isso foi um processo muito natural, muito leve. Mas antes aqui de começar, você falou que teve uma pergunta, né? Um start. Qual foi esse start? Não lembro. Isso vai ser editado, né? Que você falou dos nossos netos. Será que daqui... Que você falou, eu não lembro a frase certinha. Sim. Essa frase, ela surgiu recentemente. Porque nós, no final de 2010, nós fomos separados para o Ministério Pastoral, apenas sendo reconhecido publicamente aquilo que a gente já vinha executando no dia a dia. E em 2020, final de 2022, Deus, e a gente vinha trabalhando como pastor auxiliar em algumas igrejas em Belém, em alguns trabalhos interdenominacionais em Belém. Mas no final de 2022, uma pergunta começou a queimar dentro de nós. No segundo semestre de 2022, uma pergunta começou a queimar, e foi: será que os nossos netos, daqui a 50 anos, vão estar queimando por Jesus como eu estou queimando hoje? Então, começou a se acender no nosso coração essa perspectiva geracional. E em cima dessa perspectiva geracional, Deus ele nos chama para iniciar um projeto ministerial voltado para desencadear nas gerações esse fluir, esse continuar do fluir, do derramar do amor de Deus nas próximas gerações. Então a gente começou a ter uma visão queimando dentro de nós, e essa visão foi como levar o amor de Deus através de Cristo Jesus para as próximas gerações. Como fazer com que esse amor continue perdurando nas próximas gerações. Hoje a gente convive com 5 gerações. A gente tem os baby boomers, os da geração X, que nasceram na década de 70, depois a gente tem os da geração Y, e aí vem a turma da década de 90 até final de 2010, que é a geração Z, e aí depois a gente tem os nativos digitais. E no meio desses grupos todos, a gente tem alguns perfis. A gente tem os simpáticos,
os apáticos, os antipáticos e os empáticos. Sim. E a gente vai percebendo nessa caminhada que teve um tempo em que as gerações elas foram muito simpáticas umas com as outras. Tudo bem? Como é que você está? Quanto tempo? Que bom te ver. Manda notícias, manda um abraço para sua mãe. Pura simpatia. E aí depois vieram esses que se transformaram nos apáticos, né? Que se tornaram indiferentes. Amam uma tela fria aonde você se concentra nela. E essa geração de apáticos está gerando uma geração de antipáticos, de cada vez mais não se importar com o outro. Mas é lindo ver Deus sempre levantando homens e mulheres, eu acho que esse canal é uma prova disso, de você sempre estar queimando por Jesus, de ter esses empáticos que se preocupam de esse amor continuar fluindo, desse amor líquido continuar sendo destilado, sabe? E isso começou a ser muito forte dentro de nós. Como fazer essa leitura e ver nas próximas gerações esse continuar da empatia, da compaixão pelo próximo e do amor de Deus. E a gente sabe que isso é obra divina, isso é obra do Espírito Santo, e é nessa linha que a gente tem trabalhado hoje. Você sabe que é algo que eu penso muito, assim, quando a gente começou o projeto do CristoCast para colocar no ar, eu não tinha essa noção do quanto ele alcançaria, de quanto tempo nós faríamos. Não, a minha única preocupação era, eu preciso ser obediente e colocar a palavra de Deus no YouTube conforme me foi orientado. Inclusive, já falei em vários programas aqui, só Deus para colocar minha cara no YouTube, porque se dependesse só da Andréa, não faria. Mas hoje eu vejo assim, do quanto isso tem a sua importância, porque eu me preocupo muito, por exemplo, como vai ser o futuro da minha filha. A gente precisa de mais mensageiros da palavra de Deus, né? E eu me sinto fazendo o meu pedacinho, mas o quanto a gente precisa que mais pessoas se levantem para falar de Deus, né? Para essa geração, para que isso se perpetue cada vez mais, porque os netos dos nossos filhos tenham Deus presente e não algo distante, porque senão a gente volta para aquela época de que Deus era distante. A gente não pode deixar isso voltar. A gente precisa mostrar para essa geração agora de que Deus está bem aqui do nosso lado, né? Está bem aqui presente. Eu fico muito feliz, assim, emocionada quando eu vejo a minha filha pedindo para orar. É algo assim que eu posso estar no pior dia do mundo, mas se ela vem e fala assim, mamãe, vamos orar, vamos rezar. Aquilo ali, pronto, ganhei meu dia, sabe? Porque, no final das contas, Deus se faz presente e vai continuar se fazendo enquanto tiver uma pessoa, um cristão clamando por ele, ainda vai acontecer. Né? A gente precisa levantar mais pessoas que falem de Deus. Aqui a gente diz, né? Fale com Deus, mas fale sobre Deus. A gente fala pouco, eu acho, assim. Essa geração fala pouco de Deus. Fala de BBB, fala de futebol, fala de política, fala do vizinho, mas fala pouco de Deus. E a gente aqui incentiva. Então, somos um pequeno canal incentivador da palavra de Deus. Que legal, que bom. Jesus, ele entregou uma palavra profética. Ele disse que, no final dos tempos, a iniquidade se multiplicaria. E porque a iniquidade se multiplicaria, o amor de muitos esfriaria. E a nossa oração a ele tem sido, Pai, que não seja no meu turno. É verdade. Que não seja no nosso turno. Que não seja no nosso turno. A gente se esforça muito para isso, né, pastor? Para a gente começar, infelizmente, a conduzir para o final, eu quero fazer uma provocação que a gente faz aqui no programa. Deus existe e eu posso provar.
Qual é a sua resposta para essa provocação? Eu diria que a gente não precisa se preocupar com isso, porque ele não precisa que ninguém prove que ele exista. Porque até essa frase ela tem que ser repensada, porque Deus não existe, ele é. Esse copo existe, esse microfone existe, eu e você existimos porque fomos criados, mas ele não, ele é. A eternidade, Deus não está na eternidade, é a eternidade que está dentro dele. Isaías 40 diz que ele consegue dar nome a todas as estrelas. Imagina, existem 4 trilhões de estrelas nos céus. E ele consegue chamar cada uma pelo nome. Você tem ideia dessa mente? Quem pode aconselhar esse homem? Quem pode aconselhar esse ser todo-poderoso? Ele é. A própria natureza já manifesta que ele é. Mas é esse Deus sobrenatural que diz que todas as águas dos oceanos e mares na mão dele é como a gota de um balde. Ele decidiu diminuir para se tornar uma semente e entrar no ventre de uma mulher e se transformar em um ser humano para pegar aqueles que são filhos de homens e transformá-los em filhos de Deus. Aquele que é, não importou ser, antes assumiu a forma de servo e humilhou-se a tal ponto de morrer em uma cruz e dar a vida por cada homem e cada mulher. Ele é. Esse é o nosso Deus. Eu adoro essa provocação porque a gente costuma ouvir respostas fora do padrão. E o legal é isso, né? É a perspectiva que cada um tem assim, sobre Deus e quase um consenso de que ninguém precisa provar que Deus existe. Isso é maravilhoso. Né? A gente precisa viver Deus. Para a gente encerrar de verdade, eu queria pedir para você citar deixar de dever de casa para quem está vendo. Qual seria uma leitura para as pessoas buscarem na Bíblia que possa mostrar para elas? Na verdade, pode escolher à vontade, qualquer uma. Pode ser uma leitura que vai lembrá-las de que Deus está ali para elas, ou falando de algum assunto específico, o que vier no seu coração. Tá bom. Você me permite fazer uma propaganda, então? Sim. Legal. Eu vou pegar o livro que ela falou ainda há pouco. Você falou do livro de João. Isso. Então, se você não está acostumado a ler a Bíblia, eu te sugiro ao primeiro livro para você ler, ou então baixa num aplicativo em áudio, vai ouvindo no trânsito, o livro de João. E se você quiser alguma coisa mais específica no livro de João, vai no capítulo 15. E o capítulo 15 ele vai mostrar para você quem é você. Ele vai dizer que eu e você somos apenas um ramo, que Deus é o agricultor e que Jesus Cristo é a videira. Nós vamos ter esse ano agora, vai começar mês que vem, um seminário que vão acontecer em várias casas dentro de Belém, um curso que vai acontecer em várias casas dentro de Belém, chamado A Vida que Satisfaz. Então, se você está insatisfeito com alguma coisa na sua vida, o livro de João e o capítulo 15 especificamente pode nos ajudar e te ajudar a como viver uma vida abundante que te satisfaz. Mas a gente falou tanto sobre Bíblia e eu queria te pedir para deixar uma dica para os teus ouvintes. Com certeza, fique à vontade. Para os teus seguidores. Todas as vezes que você for ler a Bíblia,
atiça na tua Bíblia, ou melhor, na tua mente, na tua cabeça, 3 perguntas. Você vai pegar a Bíblia para ler e quando você tomar e começar a ler, deixa 3 perguntas na tua mente. Primeira pergunta é: o que eu estou lendo? O que é isso que eu estou lendo? Então, o texto tem que te responder o que é. A segunda resposta que você tem que encontrar no texto é: por que isso aqui está escrito dessa forma? Por que Jesus disse isso? Qual é o contexto desse texto? Qual é o propósito desse texto? Provérbios diz que o homem faz muitos planos, mas o propósito de Deus é que permanecerá. A palavra propósito aqui no original significa o propósito original, o porquê original de algo existir. Isso é chamado de propósito. O porquê original. Exemplo no casamento. Muita gente casa e casa pela razão errada, pelas motivações erradas. E o casamento sempre vai dar errado. Mas quando a gente descobre o porquê original, o propósito original do casamento, aí a gente vai estar fazendo a forma certa. E a terceira pergunta que eu te oriento a fazer é: como eu vou colocar esse porquê em prática? Então o texto tem que te responder o quê, o porquê e o como viver. Você vai ver que a coisa vai destravar de uma maneira poderosa na tua vida. Vai ser bênção, não tenho dúvida. E eu quero aproveitar essa deixa, então, para falar que o CristoCast tem um canal no WhatsApp, um grupo onde a gente compartilha diariamente leituras, trechinhos da Bíblia, para que a gente possa fazer essa reflexão. Então, todos os dias você recebe gratuitamente a palavra de Deus, para que você faça a reflexão, por exemplo, como essa que o pastor aqui ensinou para a gente. Lá a gente tem toda a orientação também. Você só precisa ir nas nossas redes sociais e entrar no grupo. Procura lá nos destaques do nosso Instagram, entra no grupo e vem falar com Deus diariamente também. Isso você não perde nada, você só ganha, que você vai estar aprofundando o seu relacionamento com o Pai. Quer coisa melhor do que isso? Não tem, né? Pastor, muito obrigada pela sua presença. Me dê sua mão, porque aqui a gente agradece assim, para passar uma energia positiva, de bênção de Deus, lhe agradecendo pelo seu tempo aqui conosco. Antes, inclusive, bem mais tempo, né? Porque tivemos uma conversa muito profunda, muito gratificante mesmo. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu testemunho, pelas suas palavras, pela sua orientação para mim e para todo mundo que está assistindo o programa, viu? Que Deus lhe abençoe muito, continue trabalhando, lhe usando muito, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra dele. Muito obrigada. Amém, André. Eu que agradeço. Foi uma honra e um prazer estar com você aqui, com todo o teu time, e conta com a gente sempre. Muito obrigada, pastor. Amém. Gente, eu quero então encerrar o programa falando para você que a gente falou o tempo inteiro aqui da Bíblia. Então, aproveita essa deixa, busca uma Bíblia para você começar a estabelecer esse relacionamento de conhecer melhor o seu Pai, o seu Criador. Você não tem uma Bíblia impressa? Baixa um aplicativo. O importante é que você comece a ter esse hábito de buscar a palavra de Deus. É lá que você vai se conhecer melhor e vai conhecer melhor o nosso Criador. Então, mais uma vez, eu te agradeço. Se você não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. É muito importante para a gente que você se inscreva. Curte, compartilha. Gostou do papo? Manda para pelo menos mais 3 pessoas. Você também, assim, vai ser canal de bênção, levando a palavra de Deus, levando a mensagem de Deus para mais pessoas. E como sempre, você sabe que eu e você nos vemos no próximo CristoCast.